Provérbios capítulo 26, versículo 3. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Na linguagem de hoje diz assim: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Na linguagem chamada Bíblia Viva, que é uma linguagem parafraseada, diz assim: para ensinar um cavalo é preciso um chicote, para ensinar o jumento é preciso um freio, para ensinar um homem sem juízo é preciso uma vara nas suas costas. Versículo 3 na linguagem chamada contemporânea: o chicote é para a corrida, o chicote é para o cavalo de corrida, o leme para o barco a vela, e a vara para as costas do insensato. Vejam só. Tem gente que se ouvir isso aqui, vai dizer que isso aqui, esse versículo fala sobre violência. Tem até uma lei, né, inventada aqui no Brasil, uma tal da lei contra a palmada, entendeu? Mas vamos analisar aqui o que significa esse texto aqui. Vamos lá. Então, o versículo está falando sobre necessidade de limites. Necessidade de limites. E de controle. Ou seja, é preciso um instrumento que controle o cavalo, da mesma forma que controla o cavalo, da mesma forma que controla o jumento, controlar um insensato, controlar o tolo. Então vejam só. Então, o tolo aqui quem é? Aquele que despreza a sabedoria. Não é a pessoa que não tem cultura, não tem conhecimento, não é isso. Às vezes você pode ser uma pessoa simples, iletrada, não sabe ler, não sabe escrever, mas você tem mais sabedoria do que o indivíduo que sabe ler. O que o texto está falando aqui não é questão de conhecimento formal, que a gente chama de conhecimento escolar, né? É conhecimento para a vida. Então, o texto diz assim: o açoite é para o cavalo. Veja só, ainda hoje eu acho que é assim, né, meus irmãos? O cavalo, quando ele está querendo desobedecer o dono, segura no reio, né, na corda, né, não é o reio, né, que é a corda, né, para frear o cavalo. Puxa para trás a cabeça dele para poder ele frear, né? Levanta a cabeça dele, como ele não está vendo a estrada, aí ele vai diminuir a velocidade, senão ele vai cair. Então, por levantar a cabeça dele e olhar para cima, ele para, porque ele não está vendo o caminho que ele está indo. Então, o freio é dessa forma. Então, e a outra coisa é quando ele começa a querer desobedecer, o indivíduo bate na barriga dele, né, nas costelas dele, ali naquela região das costelas, para ele acordar. Né, que ele está fazendo errado. Aí, quando ele está ali caminhando e não acontece nada, ele diz: pronto, eu fiz isso assim e não vai acontecer nada comigo. Né? Lógico que tem gente que exagera, né? Como teve um caso agora que eu não vi, eu só vi a repercussão. Um indivíduo, por causa de um cavalo, fez alguma coisa, derrubou ele. Ele chegou ao cume, irmão, cortou as 4 patas do cavalo. Isso é maldade mesmo, entendeu? Perversidade, né? Rapaz, eu acho que mataram ele, viu, irmão André? As pessoas lincharam o indivíduo, mataram o indivíduo porque ele fez isso com o cavalo. Entendeu? Ele cortou as 4 patas do cavalo. Entendeu? Foi, eu acho que foi. Como eu vi o caso de uma cidade aqui em Tapetim, um cachorro, por não obedecer a mulher, porque ela queria dar um banho no cachorro. E o cachorro não queria tomar banho, porque o cachorro é assim. Ah, depois eu volto a dar um banho em você. E ele não veio. Meus irmãos, tem um vídeo na internet, agora borraram o vídeo. Ela matou o cachorro de faca. Esfaqueando o cachorro gritando, e ali o cachorro preso. Ou seja, por pura maldade, uma pessoa que faz isso, uma pessoa que é perversa, né? Então tem que ter o peso da lei. O que ele está dizendo aqui não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte: o cavalo precisa do limite, né? Mesma coisa, ou seja, essa força bruta que o cavalo tem precisa ser direcionada.
Os irmãos já viram um cavalo solto, desembestado, correndo, com a pessoa em cima, tentando frear e não consegue? Perigoso demais, causa até uma morte. E a pessoa está lá, às vezes uma moça, eu já vi vídeo, né, correndo, e ele tentando segurar, e o outro foi que tentou pular e segurou e segurar no pescoço do cavalo para tentar ver se o cavalo parava. O cavalo parou. Às vezes com a criança em cima, de saúde desembestado, correndo. Né? Então essa força, né, essa palavra aqui, açoite, é um símbolo de disciplina. Para disciplinar ele, corrigir um impulso descontrolado. No jumento é o freio, né? E o jumento é um bicho teimoso. Né? Até o Luiz Gonzaga canta na música, que quando ele empanca no caminho, né? Embora a turma fazia um foguinho debaixo do rabo dele, né? Para aí, quando queimava, ele levantava, né? Então, é um bicho teimoso. Às vezes, lógico, às vezes o animal está cansado, porque bota uma carga muito grande para ele carregar. O indivíduo também tem limite físico, né? Então a gente sabe que teve gente que explorava o animal, quase não dava comida e quer que o animal trabalhe como se não precisasse se alimentar, não é verdade? Não é disso que o texto está falando, ele está dando um exemplo de que muitas vezes um animal, um jumento, ou um animal desse, né, de montaria, ele se solta e sai correndo, se você não tiver controle, ou não tiver algo que limite ele vai acontecer algum acidente. Pior que é um carro desinvestado. Não é? Então precisa de freio, né? Então a imagem aqui é aquela coisa, o trote do cavalo é diferente do trote do jumento. E a forma de caminhada do cavalo é a forma diferente do jumento, né? Eu não sei se os irmãos sabiam que o jumento ele tem uma capacidade de abrir caminhos pelos morros. Não sei se os irmãos sabem dessa história. Que antigamente os engenheiros, quando iam fazer estradas nos morros, eles soltam o jumento e vê por onde o jumento vai. É por onde o jumento passa, é o lugar mais seguro. Então eles faziam a estrada no passo do jumento. Soltava o jumento e deixava ele subir o morro, né? Então quando ele vê um ambiente que não está muito firme, ele não pisa. Ele vai pelo ambiente firme. Então ele é quem vai fazendo a trilha. Então eles faziam as estradas baseadas nas trilhas que os animais faziam. Né? Mas esse animal está sendo domesticado, né? Então ele tem uma utilidade muito grande, né? Hoje já não faz mais isso. Aí hoje é cálculo de engenharia, de topografia, aí vem um geólogo e faz o teste com a terra e vê, né? Como é que faz para fazer uma estrada por ali. Então, o jumento é um bicho obstinado, né? Alguém já andou em jumento aqui? Já andou? Nunca andaram em cima do jumento, não? Não? Mas já seguraram o jumento dele na frente andando? Ele vai embora, né? Ele não para. Quando emperra ninguém tira, exatamente. Aí fica ali, você vai, vamos, ele não vai, né? Depois de muito tempo é que ele se levanta e vai, né? Porque ele cansou. Quando ele cansou, né? Então, vamos lá. Então, o freio aqui é o quê? É conter os limites. Né? Para o indivíduo ir na direção correta. Aí vem a vara para as costas dos insensatos. O que acontece? A vara é um símbolo de punição física. Certo? Que era usada, e ainda é usada, né? Porque a Bíblia diz que tem que corrigir a criança com vara. Corrigir com vara não é espancar. Corrigir com vara não é espancar. A mesma coisa acontece com a ovelha. O pastor tem o cajado e tem o bordão. O cajado do pastor não é aquela vara comprida. Muitas vezes tem uma curva. Aquela curva não é sem sentido. Aquela curva é para poder, quando a ovelha estiver distante, ou às vezes ela cair, ele poder enganchar na ovelha e puxar a ovelha. Né? E a vara também é longa para poder bater nas canelinhas da ovelha quando ela está querendo se desgarrar. Bater para ela voltar para o caminho que está sendo trilhado. Porque as ovelhas, elas saem em fila indiana. Não sei se os irmãos já viram como é que é, né? Ela não sai como uma manada de boi. Boi não sai um atrás do outro. Isso é tudo espalhado, né? Ovelha não. Vai um atrás do outro, certo? Então o pastor vai na frente
E interessante que existe o cão pastor, né? Que a turma fala, né? Que é um cachorro. E ele vai no fim. Ele vai no final, para proteger no final e latir para o pastor, quando vê se vem algum animal para atacar a ovelha, poder vir defender, né? Então, a vara é nesse sentido, da necessidade de conter a tolice do outro. Você imagina a gente criança fazendo coisa errada. Eu que fui uma criança que não parava, fazia muita coisa errada. Por exemplo, vou contar uma história que eu fazia com a minha avó. Eu chegava na casa da minha avó, aí eu dizia assim, vó, tem refresco? Minha avó fazia, os irmãos sabem o que é um ponche de laranja? Sabe, irmã Clarice, o que é um ponche de laranja? Sabe o que é, né, irmão André? Ponche? Ponche? Sabe o que é ponche? É aquele que se toma, não, mas... Não, irmão André, é 1 litro d'água com 2 laranjas espremidas dentro. Para dar um gostinho de laranja na água, né? Meu suco. E minha avó fazia essas coisas, né? Hoje a gente faz suco, né? A gente espreme a laranja e tal. Minha avó fazia na hora do almoço. Aí eu chegava na hora do almoço, estava bem geladinho. Aí eu tomava, eu achava uma delícia. Era feito com água de jarra, que é aquela água bem fria, né? Tem não, meu filho. Eu digo, faça aí para mim. Ah, eu não vou fazer não. Mas vó, não sei o que. Aí minha avó não fazia. Eu ficava com raiva. Eu tenho acho que uns 5, 6 anos. E a casa dela era aquela casa que as portas é de 2 bandas. 2 bandeiras. Sabe qual é a porta de 2 bandeiras? Sabe, irmão? Tem a bandeira de baixo e a bandeira de cima, né? Aí eu passava com a bandeira. Vinha, pegava a bandeira de baixo e puxava. Aí fazia bem, batia, aí eu saía correndo, eu gordinho. Quando eu olhava para trás, quem vinha? Minha avó. Atrás de mim. E era uma distância como daqui no final da rua. Acho que dava uns 40 metros, 50 metros. Não pegava mais. Pegava nada. E eu ia, porque meu pai tinha um restaurante. Era na mesma rua. Corria pra lá. Eu corria para lá. Eu corria, chegava na cozinha do restaurante, avisava as cozinheiras. Não diga, papai, que eu tô aqui. Eu, puf, debaixo da mesa. Ficava lá, sentado lá, debaixo da mesa. Eu tinha um banquinho que eu mesmo fiz. Um banquinho de tijolo. Eu botava o cantinho, eu sentava lá e ficava lá. Meu pai entrava na cozinha, com minha avó, gritando por mim. As cozinheiras diziam, ele não tá aqui não, seu Barreto. Ele não tá aqui não. E eu lá escondido debaixo da mesa. Da cozinha do restaurante, né? E eu lá ficava. Ficava. Daqui a pouco o pano levantava, a cozinha dizia, Marquinhos, pode sair que teu pai já saiu. Aí eu saía. Aí eu ficava todo desconfiado, ia por trás da geladeira e via onde é que meu pai estava. Às vezes meu pai ficava na frente da loja, do restaurante, né? E minha avó estava ali conversando, depois minha avó ia embora. Eu acho que depois de uns 10 minutos a raiva passava, né? Aí eu aparecia, botava a cabeça no balcão, e meu pai, quando vira, você estava onde, rapaz? Olha, você não pode fazer essa perrenha na sua avó e não sei o que e tal, e lá vai. Então, o que acontece? Eu fazia essas artes. E meu pai chegava, queria dar uma chinelada em mim, né? Então, com qual objetivo? Estava certo porque eu estava vendo coisa errada. Então, meu pai dizia, olha, não é para você fazer isso. Próxima vez que você fizer, vou lá, vai ganhar uma chinelada. Tá certo. Aí, quem disse que eu deixava de fazer? Aí eu tantas vezes ia, fazia, entendeu? Eu fiz muito isso. Na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Né? Até que um dia trocaram a porta, botaram uma porta de ferro, aí eu não pude mais fazer. Né? Quando era porta de madeira, eu era pequeno, eu fazia isso. Passava e puxava a bandeira de baixo, batia a porta, minha avó vinha lá braba, atrás de mim, para querer pedir para meu pai desse uma chinelada em mim, né? Mas aí eu... Só que vejam só, isso é uma besteira. Mas imagina o caso se fosse, né? Eu nunca fiz isso. Né? Porque também lá em casa não era brincadeira. Eu não podia... Por exemplo, se eu chegasse com uma borracha em casa, por exemplo, eu estou na escola, estava na escola, aí eu pedi uma borracha emprestada. O colega me dava a borracha, eu estava fazendo prova. O colega ia embora, dizia, olha, tu vai precisar de borracha? Vou. Amanhã tu me dá. Eu vou embora. Tá bom. Aí eu ficava lá, né? Apagava as coisas, escrevia, chegava com a borracha em casa. Minha mãe todo dia revistava minha bolsa. Quando ela pegava aquele negócio, que borracha é essa? Não, mãe, isso aqui eu estava fazendo prova, o colega me emprestou e disse para eu devolver, mãe,
Pois devolva, viu? Essa borracha não é sua. Então, a gente não fica com o que não é da gente, pô. Ela está ali corrigindo com vara, né? Está ali orientando, dando limite, né? Advertendo verbalmente, dando conselho, certo? Para não fazer isso. Esse é o princípio espiritual que está aqui dentro desse versículo. A disciplina tem que ser proporcional à resistência do indivíduo. Agora, por exemplo, imagina que eu fosse criança que ficava pegando o que é dos outros. Eu faço uma vez, minha mãe não diz nada. Faço a segunda vez, minha mãe não diz nada. O que vai acontecer comigo? Eu vou crescer achando que eu posso pegar o que é dos outros, não tem problema. Se minha mãe, que é a pessoa mais próxima de mim, está ali dentro de casa, nunca disse nada, é porque o que eu estou fazendo não está errado. Eu sou criança, eu vou pensar assim. Se minha mãe não me reclama, é porque eu estou fazendo errado, eu estou falando certo. E cresce com esse conceito na cabeça. Vai ser difícil tirar. E aí você vê o indivíduo roubando. Depois. Né? É uma borracha na escola, é um lápis, depois começa a roubar dinheiro, começa a roubar as coisas. Daqui a pouco o indivíduo está lá assaltando, irmão. Porque ele vai se juntar com aqueles que fazem isso. Então o texto está dizendo que a disciplina tem que ser proporcional à resistência da pessoa. Isso serve para o direito. O indivíduo, pensem bem, o indivíduo está com droga, irmão André. Está com droga aqui, vendendo droga. O outro ali acabou de matar uma pessoa. E uma pessoa pegou um batom e escreveu numa estátua. A pena pode ser igual para os três. Pense bem. Um matou uma pessoa, um está vendendo droga, o outro pegou um batom que a mulher usa e escreveu assim uma frase qualquer. Eu acho que a pena melhor é aquele que escreveu. Aquele escreveu o batom, né? Certo, o raciocínio está certo. O indivíduo que traficou droga, ele pode levar alguém a morrer? Pode, por causa do uso continuador, mas ele não está matando diretamente a pessoa, né? Está matando aos pouquinhos. E vai comprar quem quiser. Né? Quem vai comprar quem quer. E o outro que matou, não, esse aí tirou a vida. A minha culpa maior foi o que matou. O que matou. Então, o que matou vai ter uma pena maior do que o cara que traficou, e o cara que traficou vai ter uma pena maior do que a pessoa que pintou e batou. Não é assim? É. Pois no Brasil está acontecendo o quê? Está acontecendo o inverso. O indivíduo mata, trafica e tem uma pena menor do que quem escreveu com batom na estátua. A mulher escreveu com batom na estátua, 15 anos de prisão. O indivíduo que traficou droga está aí, teve gente até que soltou. Esses dias mesmo, o indivíduo soltou, o cara estava com 200 quilos de cocaína e foi solto. Traficando. O outro mata e a gente está vendo todo dia gente sendo morta. E muitas vezes não passa nem 8 anos preso. Então está desproporcional. Então é o que está dizendo aqui o texto. A disciplina tem que ser proporcional ao grau da resistência, ou seja, aquilo que a pessoa fez. Né? E a insensatez do indivíduo, ou seja, se ele cometer um ato mais grave, tem que ter uma pena maior, um ato menos grave, uma pena menor. Então, por exemplo, se eu chegasse e fizesse o seguinte, minha avó dizia assim, não vou fazer isso agora para você não. Eu pegasse uma pedra, jogasse na televisão dela e quebrasse. E eu batesse a porta, a bandeira da porta, qual o ato mais grave? Ter quebrado a televisão dela. Então a punição é maior. É. Não pode ser a mesma punição. E o que é que a gente está vendo hoje aí? Pessoas que estão roubando. Por exemplo, esses dias mesmo, um indivíduo roubou o celular aqui, filmado. O indivíduo roubou, furtou o celular do rapaz, tomou na mão dele. O rapaz está solto. Está solto. Foi filmado na televisão, pela internet. Câmara de segurança filmou e foi para a internet. Está solto. Então, está errado. Alguma coisa está estranha, né? Essa gradação que estão dando. Isso aí busca o quê, meus irmãos? No fundo, é desestruturar a sociedade. Quebrar a coesão social que existe. E há um interesse por trás. Não é de graça que isso acontece. Há um interesse. Então, quando não se tem disciplina, né? Quando não se tem correção, se incentiva a prosperar a injustiça. Porque correção é um ato de justiça.
Quando eu chego pro meu filho, por exemplo, Marco Júnior, às vezes ele quer fazer o que eu digo, olha, não faço não, que isso está errado. Não faça. Eu estou corrigindo ele para ele não fazer. O que é que eu estou ali? Primeiro é um ato de amor, que eu cuido dele, eu tenho amor por ele, eu quero o melhor para ele. Eu digo para ele, olha, eu quero o melhor para você, então não faço não. Não faça isso. Né? E ainda tudo é uma criança autista, então tem dificuldade às vezes de entender alguma coisa. Por exemplo, ele tem coisa que ele leva na brincadeira. Né? Que ele faz por brincadeira, eu vi que ele pensa que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Né? Então, eu digo a ele, pare de fazer isso. Não está certo. Então, é um ato de justiça. Tem que corrigir. Agora, essa correção não é com crueldade. Ela é proporcional ao ato. Ou você viu um menino de 3 anos, empurrou o irmão, que tem 2. Eu vou bater no menino, fazer como eu vi esses dias, uma mulher pegou, encostou a colher quente na mão do menino, queimou o menino de cigarro, fez todo tipo de atrocidade. Provavelmente ela está repetindo o que fizeram com ela. Né? Ela pode estar repetindo o que fizeram com ela. Trataram tanto mal, ela não teve padrão. E aí essas pessoas têm que ser reeducadas. Né? Mas no Brasil a preocupação não é com a reeducação. Hoje mesmo eu vi uma notícia. Um menino de 11 anos estava pastorando gado. Alguns irmãos já trabalharam aqui pastorando gado? Eu já pastorei gado. Já pastorei gado 11 anos. Você sabe o que aconteceu? O menino estava 11 anos. Ele ganhava R$600 por mês. Ele pastorava o gado de manhã e de tarde ia para a escola. Ajudando a família, que era muito pobre. A polícia rodoviária viu o menino num cavalo pastoreando gado. Foi atrás, identificou, prendeu a mãe e prendeu o dono do gado. Exploração de trabalho infantil. Aí eu pergunto, o Estado vai fazer o que por essa criança? Agora a mãe dele está presa e ele está sem renda. O outro cidadão que contratou também está preso. Aí eu já vi dentro de sala de aula professores com o maior discurso mais lindo do mundo, mas nenhum deles vai lá para dar assistência àquela família. Né? E eu fico lembrando que quando eu era criança, eu também trabalhei. Meus 11 até meus 20, 19 anos, 20 anos, 22 anos, até eu ir para São Paulo. Quando eu fui, tive uma bolsa de estudo para poder estudar. Foi a primeira vez que eu não precisei trabalhar para estudar. Mas eu ajudava meu pai, sempre ajudei, desde pequeno. 10, 11 anos de idade eu era garçom. Mal conseguia carregar a bandeja e um prato de comida, mas trabalhava, ajudando meu pai no restaurante dele. E aí eu fiquei lembrando, esse rapaz é engraçado. Imagina, se meu pai fosse daquele, não, deixa ele solto aí no mundo. Porque se o pai está trabalhando e a mãe está trabalhando, quem é que vai cuidar dessa criança? Quais lições que ele vai aprender, né? E aí o que acontece? Aí criaram essa regra para o menino não trabalhar. Aí o menino foi... E agora? Aí eu pergunto a vocês, você vê a polícia indo no burro, pegar o traficante que manda o menino vender a droga e a mãe está lá também para poder sobreviver? Não, nenhum deles vai. Nenhum deles vai. O que esses caras estão fazendo para a realidade daquela família era o que? Olha, o que é que essa família precisa? Esse menino aqui precisa, então nós vamos dar um auxílio para ele poder estudar. Pronto, ele não vai precisar mais fazer isso. E aí, meu filho, você vai estudar. O mesmo dinheiro que você ganhar, você agora, sua mãe vai receber para você estudar. Pronto, e botar ele na escola. Mas não, prende a mãe, prende o outro cara e destruturou tudo. E outra coisa, ele estava ali, melhor ele fazendo o que ele está vendendo droga. Vai fazer agora. Né? E agora, o que é que vai fazer? Né? Então, qual é a lição que a gente tira dessas coisas? Muitas vezes, meus irmãos, a punição é desproporcional ao ato, certo? Então, Deus nos lembra, através desse texto, que a gente tem que disciplinar nossos filhos para conduzi-los ao caminho da sabedoria. Conduzi-los no caminho da sabedoria. Então, a gente muitas vezes
tem que reconhecer que a gente aprende melhor com a disciplina do que com o conselho, muitas vezes. Muitas vezes me fazia, faço não, eu fazia uma, duas, três. Na terceira vez não tinha jeito. A sandália havaiana esquentava o couro, né? Hoje, olhando para trás, não, meu pai estava certo. Fala uma vez, fala duas, fala três, né? Não atende. Não atende. Então, e não é espancar. É para o indivíduo acordar. Às vezes eu brinco, né? Como eu digo, olha, veja só. Você quer a orientação e o conselho de disciplina pelo amor ou pela dor? Como é pelo amor? Aí eu digo, pelo amor, chegar o meu filho, vem cá e dá um beijinho. Eu digo, olha, faço não. Tá certo. Você vai fazer não? Aí você diz assim, vou fazer não e não faz. E como é pela dor? Ah, eu já sei. Tudo certo no chinelo vai. Não é tudo meu, não é no chinelo. Pela dor é o seguinte, eu falo uma, falo duas, na terceira vez, aí como eu vi que o seu ouvido está tampado, ele não consegue ouvir, aí eu vou usar o processo do destampamento de ouvido. Aí pego a chinelada e dou uma chinela no seu bumbum para destampar o ouvido. Pronto. Não precisa, meu ouvido está destampado. Eu digo, então pronto, então não faça não. Aí ele não faz. Destampar os ouvidos da menina assim também. Da mais velha, destampei. Né? Então, destampar os ouvidos. Então, o que acontece? Preciso. Da pequena não precisou não, porque ela ouviu. Está estampado. Então, e a gente ter essa consciência de que muitas vezes tem que ser disciplina, não só conselho. A gente tem que falar primeiro, conversar primeiro, né? Ele chama metodologia da porrada. Aí o que acontece? Com relação às igrejas, a gente tem que ter medidas corretivas justas para restaurar o equilíbrio dentro da igreja. No relacionamento, a gente tem que... Pessoa teimosa, né, que a gente fala, né, tem que estabelecer limite. O indivíduo é adulto, tem que estabelecer limite. Certo? Então, esses limites ajudam o quê, meus irmãos? A preservar a própria vida dele. Eu tinha, acho que 6 anos de idade, minha mãe sozinha para cuidar de mim e do meu irmão. E a gente tinha a mania de que a gente era curioso, né? E estavam fazendo o calçamento da rua, né? Minha mãe trancava tudo. Por quê? Para a gente não sair de lá e Deus o livre para a rua, aquelas pedras cair por cima da gente e a gente morria, né? Morreria, né? Como já teve casos de crianças que terminaram morrendo porque as pedras caíram por cima dela. O carro em movimento, atropelar a criança, como já aconteceu, né? Então minha mãe fazia o quê? Senta aqui, botava a gente sentado. Ela estava no fogão e ficava assim do lado, né? Tinha o tanque que a gente ficava. Aí minha mãe fazia o seguinte, amarrava um barbante em balapão, aquele barbante bem fininho. Porque tem um mais grosso e tem um fininho, né? Tinha um barbantezinho bem fininho. Rosinha, né? Era rosinha com branco, era qualquer coisa você rompia, né? Aí minha mãe amarrava, dava um laço. Na minha mão e na mão do meu irmão, ficava eu amarrado nele. E ele me. Aí meu irmão queria levantar e dizia, ele está querendo se levantar. Porque se a gente desatar o laço, qualquer coisa a gente puxava o laço, ele desatava, né? Minha mãe, se desatar o laço, vai levar uma chinela, vai ficar para não levar uma chinela, tá certo? Então meu irmão fala, olha, ele está se levantando. Aí eu queria me levantar, ele está se levantando. E a gente no final ficava um olhando para o outro, está se levantando, e a gente ficava ali. Né? E a gente via que, eu hoje tenho filho, eu sei que não é fácil, né? Você está ali, criança pequena, e criança não é brincadeira, você tem que estar muito atento, porque se você você tirar a atenção, a criança pode fazer uma bobagem. Né? Então, esse provérbio está reforçando o quê? Primeiro, que a correção faz parte da vida. Não existe uma pessoa criar a outra, um pai e um filho, e não ter correção. É preciso dar correção. Né? É preciso corrigir, porque, e ainda mais, corrigir de forma proporcional ao temperamento e à natureza de cada um. Ou seja, o método de disciplina é diferente. O método que o irmão André usou com os filhos dele não é o mesmo que a irmã Clarice usou, não é o mesmo que a irmã Solange usou, não é o mesmo que eu usei, e cada um usa de uma forma diferente que é adequada àquela realidade.
Não existe o certo nem o errado. Existe aquele que é adequado para aquela realidade. Certo? Então, do mesmo jeito que um cavalo está precisando de um açoite muitas vezes, e o jumento está precisando de um freio na boca, o indivíduo que é insensato, que não tem disciplina, que é indisciplinado, ele precisa de medidas firmes para ele abandonar o erro. Para ele não continuar fazendo coisa errada, porque ele vai continuar no erro e quando ele crescer, vai ser difícil mudar. Certo? E isso, qual é o objetivo? É ensinar o indivíduo a ser sábio, a ter discernimento. É ele sozinho no mundo saber discernir o certo do errado. Certo? Alguma dúvida?